Já imaginou como seria ser deixado sozinho para sobreviver em uma ilha, no deserto ou na selva? Bem, hoje vou contar a história de uma mulher chamada Ada Blackjack, que foi deixada para sobreviver na rigorosa ilha Wrangel, no Ártico. Esta mulher demonstrou uma força e resiliência incríveis, mesmo quando os outros homens com quem estava não sobreviveram. Como ela conseguiu evitar ser atacada por um urso polar? Bem, sente-se e vamos descobrir. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Conheça a Ada Blackjack. Ada Deletuc, conhecida como Ada Blackjack, nasceu em 1898 em Spruce Creek, uma área remota perto da Universidade de Nome, no Alasca. Ela era uma Inuit por nascimento, mas não aprendeu os costumes de caça e coleta de seu povo. Sua infância foi marcada por dificuldades e adversidades. Então, para lhe proporcionar melhores oportunidades, a mãe de Ada a enviou para Nome, onde missionários metodistas a criaram. Durante seu crescimento, ela foi ensinada a falar inglês, estudou a Bíblia e aprendeu habilidades incomuns para uma mulher indígena de sua época. Além de aprender coisas como cozinhar comida de brancos e cuidar da casa, uma das habilidades mais valiosas que Ada adquiriu foi a costura. Ela se tornou uma costureira experiente, particularmente habilidosa na confecção de roupas de pele, o que era uma habilidade crucial no clima rigoroso do Alasca. Quando Ada tinha 16 anos, ela se casou com um musher local chamado Jack Black. No entanto, o casamento foi marcado por muitas dificuldades. Jack era abusivo. Ada suportou muita negligência e maus tratos. Apesar de seus esforços para construir uma família, Ada enfrentou perdas inimagináveis. Dos 3 filhos que teve, apenas um, Bennett, sobreviveu. Bennett sofria de tuberculose crônica, o que acrescentava mais um fardo à já difícil vida de Ada. Anos depois, em 1921, a família estava explorando a península de Seward. Tudo parecia bem, mas de repente, enquanto sua família não estava olhando, Jack rapidamente voltou para seu trenó e mandou seus cães irem embora. Ele abandonou sua esposa e filho em um dos lugares mais inóspitos do mundo. Ada Blackjack não teve outra escolha a não ser começar a caminhar, já que seu filho Bennett tinha apenas 5 anos de idade. Quando ele se cansava, Ada o carregava. Eventualmente, eles conseguiram voltar a Nome após caminhar cerca de 40 milhas. O menino foi descrito como fraco e doente, provavelmente devido à tuberculose. Como o marido de Ada a havia deixado, ela agora estava desamparada e simplesmente não tinha recursos para cuidar de seu filho. Incapaz de sustentá-lo devido às restrições financeiras, Ada teve que colocar Bennett em um orfanato. A separação de seu filho era uma fonte constante de dor para Ada. Muito abalada com isso, ela prometeu a si mesma que trabalharia duro e ganharia dinheiro suficiente para trazê-lo de volta para casa. Enquanto os homens estavam na cidade de Nome, Ada soube de uma expedição ao Ártico liderada por Vilhjalmur Stefansson, que se dirigia para a ilha Wrangel. Eles estavam procurando uma costureira inuit que falasse inglês. Ela era a candidata perfeita. Depois de conversar com os 4 homens recrutados por Stefansson, tudo parecia promissor. Então ela concordou em se juntar a eles. Garantiram-lhe que ela seria bem alimentada e cuidada durante o contrato de 1 ano, costurando roupas de sobrevivência. Também disseram que ela não precisava se preocupar com o árduo trabalho diário de sobrevivência no Ártico. Isso foi um grande alívio, pois Ada tinha muito medo de encontrar um urso polar. Estranhamente, o homem por trás dessa operação, Stefansson, não pretendia se juntar à equipe, pois estava ocupado realizando um lucrativo circuito de palestras nos Estados Unidos. No entanto, ele já havia passado anos explorando o Ártico, então deixou a missão nas mãos de sua equipe cuidadosamente selecionada. Qual era a missão deles no Ártico e como foi a expedição? Vamos descobrir. A expedição Vilhjalmur Stefansson, um islandês-americano, organizou e financiou uma expedição para a ilha Wrangel, ao norte da Sibéria. Stefansson
era um explorador do Ártico experiente, então ele teve pouca dificuldade em encontrar homens para a expedição, cujo objetivo era colonizar a ilha. Stephenson considerou pessoas com conhecimentos avançados em geografia e outras ciências para a expedição, formando uma equipe de 4 homens liderada pelo jovem Alan Crawford, de 20 anos. Os outros 3 homens eram Lorne Knight e Frederick Maurer, ambos de 28 anos, e Milton Gallo, de apenas 19. Inicialmente, Stephenson queria reivindicar a ilha Wrangel para o Canadá. No entanto, o governo canadense recusou-se a ajudar na expedição. Diante disso, ele procurou a Grã-Bretanha, mas, novamente, o governo mostrou pouco interesse em colonizar a ilha remota. Apesar desse revés, a expedição prosseguiu. Stephenson via a região polar norte não como um deserto inóspito, mas como o Ártico amigável. Dizem que um dos motivos por trás da colonização da ilha Wrangel era a esperança de Stephenson de criar uma empresa de exploração que levaria indivíduos ricos em passeios pelas várias ilhas do Ártico. No entanto, o motivo principal era aumentar sua fama como explorador e tentar explorar os recursos da Terra. Quase desde o início, a equipe teve má sorte e tomou decisões ruins. Eles pretendiam comprar um UMC, um barco leve de pele e madeira para usar na caça, mas ridicularizaram o preço de $120 americanos. Em vez disso, compraram um barco de pele muito menor e uma canoa de madeira desajeitada, que foi levada pelo mar. Também contrataram famílias inuites para acompanhá-los, uma prática comum em expedições ao Ártico naquela época. No entanto, a maioria dos indígenas teve pouco ou nenhum crédito por seu papel crucial em muitas expedições famosas europeias e americanas. Assim, no dia da partida de Nome, Alasca, todos os inuites, exceto Ada, desistiram da ideia. Muito arriscado, disseram. Isso fez com que Ada começasse a duvidar se deveria ir em uma expedição com 4 homens que mal conhecia. Por um lado, ela tinha um medo profundo de ursos polares. Por isso, antes da viagem, ela visitou um xamã em Nome. No entanto, a visita não aliviou exatamente suas ansiedades. Morte e perigo estão à frente, foram as palavras do xamã. Ela também foi avisada para ficar atenta ao fogo e facas. Mais adiante, você entenderá por que estou contando essa parte da história. Assim, Ada foi deixada como o único membro indígena da equipe, uma participante não treinada, mas cheia de esperança em uma empreitada incerta. O papel de Ada na expedição era crucial. Sua habilidade em costura era indispensável para criar e manter as roupas de pele necessárias para sobreviver às brutais condições do Ártico. Apesar de sua falta de treinamento em sobrevivência, ela se juntou à expedição com a esperança de que suas contribuições fossem suficientes para garantir o sucesso da equipe. Ela tinha certeza de que se ficasse em Nome fazendo pequenos trabalhos de costura e serviços domésticos, nunca ganharia o suficiente para curar a doença de seu filho. Para a expedição de 1 ano, ela receberia um salário de $50 por mês, cerca de $700 em dinheiro de hoje, mas para Ada era uma quantia enorme que ela não podia recusar. Stephenson enviou sua equipe dolorosamente inexperiente ao norte, com apenas 6 meses de suprimentos e promessas vazias de que o Ártico amigável forneceria caça abundante para complementar seus estoques até que um navio os resgatasse no ano seguinte. Então, em 9 de setembro de 1921, a assustadora e tímida jovem de 23 anos partiu para a ilha Wrangel no navio Silver Wave com seus companheiros exploradores e um gato chamado Victoria. Após uma semana no mar, em 16 de setembro, a tripulação finalmente chegou à ilha Wrangel. Ao desembarcar, eles hastearam a bandeira da União Britânica no solo, como Stephenson havia instruído. Apesar de a ilha Wrangel ter sido reivindicada como território russo, a equipe de Stephenson estava mal equipada e bastante inexperiente. Seus cães de trenó estavam fracos por causa da viagem. E ao montar acampamento, perceberam que grande parte da comida que haviam trazido estava estragada. Apesar disso, permaneceram otimistas, já que Stephenson havia garantido que a ilha tinha caça abundante, então teriam mais do que suficiente para comer. Mas logo começaram a enfrentar o desafio de sobreviver no frio do Ártico. Quais foram esses desafios e como eles sobreviveram ao inverno? Se é que conseguiram, vamos descobrir. Os tormentos começaram. Logo descobriram que a ilha estava cheia de ursos polares, e esse medo, combinado com a saudade de casa, levou Ada a desenvolver uma condição chamada histeria ártica. Durante os primeiros meses lá, Ada ficou muito emocional e desenvolveu fortes sentimentos por Crawford,
o que tornou as coisas na ilha mais difíceis. Ela frequentemente fugia do acampamento, deixando os homens cuidarem de si mesmos na cozinha. Embora isso não fosse um grande problema, eles precisavam que ela costurasse roupas quentes. Caso contrário, congelariam durante o inverno. Os homens espalharam suas barracas pela ilha para cobrir mais áreas de caça, o que também ajudou a manter Ada longe de Crawford. Apesar disso, ela caminhava 24 quilômetros até o acampamento de Crawford várias vezes, apenas para ser trazida de volta, gritando à noite. Com a chegada do inverno, os dias eram extremamente frios e escuros. As temperaturas giravam em torno de menos 30 graus Celsius, e devido à longa noite polar, o sol nunca subia no horizonte. Não havia nada para caçar, então os homens passavam a maior parte do dia em suas barracas. O comportamento de Ada se tornou um problema para a expedição. O isolamento pesava sobre ela, e ela lutava contra crises de depressão e pensamentos suicidas, agravados pela desconfiança e maus tratos dos homens. Lembra-se do xamã que ela visitou antes da viagem? Pois bem, a cada visão das facas dos homens, ela se aterrorizava, e o xamã a havia convencido a ficar longe delas. Ela sabia que nenhum dos homens realmente a queria ali, e que todos se arrependiam de tê-la levado, e estava convencida de que Knight iria matá-la. Em uma ocasião, ela caminhou para a neve com uma garrafa de linimento que planejava beber para se matar. Em outra ocasião, ela seguiu pegadas de raposa longe do acampamento, porque acreditava que havia espíritos que se disfarçavam de raposas, e se ela os encontrasse, seria tratada com bondade. No entanto, os homens se arrependiam de tê-la levado e precisavam que ela mudasse seu comportamento, então disseram que ela seria forçada a dormir fora se não fizesse seu trabalho. Eles zombavam de suas habilidades, negavam-lhe comida e a submetiam a condições severas, incluindo amarrá-la a um mastro em alguns momentos. Apesar desses desafios, Ada perseverou, encontrando pequenas alegrias em sua costura e na ocasional camaradagem com a equipe. Bem, ela mudou e começou a trabalhar de forma extremamente eficiente. Felizmente, quando os meses de verão chegaram, a ilha tinha muita vida selvagem, exatamente como Stephenson havia prometido. No entanto, o verão não duraria para sempre. O grupo estava ansioso pela chegada de um navio, mas infelizmente ninguém veio resgatá-los. Desconhecido pelo grupo, o Teddy Bear, o navio fretado para buscá-los, foi forçado a voltar porque ficou preso no gelo. O capitão Joe Bernard percebeu que não havia como a embarcação penetrar o gelo, então foi forçado a recuar, deixando o grupo para sobreviver mais um ano. Quando o gelo começou a cercar a ilha, suas esperanças de que um navio chegasse foram extintas. A única opção era se preparar para o inverno. Quando setembro chegou ao fim, a vida selvagem começou a desaparecer. Os suprimentos de comida do grupo estavam se esgotando rapidamente. Não havia como seus estoques durarem o inverno, e não demorou muito para que começassem a passar fome. Em janeiro de 1923, a situação era desesperadora. Além de o grupo estar faminto, o americano Lorne Knight, de 28 anos, estava extremamente doente. Ele apresentava sintomas de escorbuto e sua condição só piorava. Com os estoques vazios e a caça sendo ineficaz, o grupo decidiu que não poderiam ficar onde estavam. Logo, os homens perceberam que precisavam buscar ajuda se quisessem sobreviver. Com o coração pesado, 3 deles tomaram a difícil decisão de deixar Ada e Lorne Knight para trás, prometendo um retorno rápido. Acreditavam que suas chances de encontrar ajuda seriam maiores se viajassem leves. Lorne Knight não podia acompanhar os outros homens porque sofria de escorbuto. Ada, com suas limitadas habilidades de sobrevivência e um coração cheio de esperança, observou-os partir, apegando-se à promessa de um retorno rápido. O que ela não sabia era que esses homens nunca seriam vistos novamente. Então, no dia 29 de janeiro, Crawford, Maurer e Gale decidiram partir em busca de ajuda. Eles esperavam atravessar as 700 milhas congeladas do Mar de Chukchi. Enquanto isso, Ada foi deixada para cuidar de Knight. Crawford, Maurer e Gale nunca mais foram vistos. As dificuldades que encontraram ao viajar quilômetros a fio só podem ser imaginadas. Bem, permanece um mistério como ou quando morreram, ou se chegaram à Sibéria. Ada agora estava sozinha com o acamado Knight e o gato Vic. No entanto, ela fez o possível para cuidar dele, atuando como enfermeira, companheira e serva ao mesmo tempo. Mas ela ainda precisava providenciar comida para si e para Knight, o que significava que também tinha que ser
servir como caçadora e cozinheira. Como ela sobreviveu sem os outros, tendo ainda que cuidar do doente Knight? Continue assistindo para descobrir. A sobrevivência solitária de Ada. Em março, Ada havia aprimorado drasticamente suas habilidades de sobrevivência. Ela desenvolveu um método eficaz para atrair e capturar raposas brancas e também começou a atirar em aves para se alimentar. Infelizmente, Knight frequentemente a maltratava, gritando com ela devido à sua condição debilitada. Todas as manhãs e noites, Ada aquecia a areia para colocar nos pés de Knight. Ela até esvaziava o urinol dele. Apesar de fazer tudo o que estava ao seu alcance para aliviar a dor dele durante seus últimos meses de vida, ele nunca parecia grato. Ao contrário, ele a criticava constantemente por não cuidar melhor dele. As palavras duras que ele lançava frequentemente faziam Ada chorar, mas ela se mantinha forte e rapidamente voltava à caça. Em seu diário, ela escreveu sobre as dificuldades que enfrentou ao cuidar dele, afirmando: "Ele nunca parou para pensar o quão difícil é para uma mulher ocupar o lugar de 4 homens, fazer trabalhos com madeira, caçar algo para ele comer, fazer sua cama e tirar o gelo para ele." Ada raramente expressava emoções em seu diário, mas um dia esses desafios a levaram ao limite físico e emocional. Ela escreveu em abril de 1923. E ele menciona meus filhos e diz: "Não é de se admirar que seus filhos morram, você nunca cuida bem deles." E continuou: "Ele me despedaça quando menciona meus filhos que perdi. Esta é a pior vida que já vivi neste mundo." No entanto, sua engenhosidade e determinação os mantiveram vivos durante os brutais meses de inverno. Logo, Ada superou seus medos, aprendendo a atirar com rifles e a caçar ursos polares. Na entrada de sua tenda, ela empilhou caixas umas sobre as outras, criando um armário improvisado para armazenar munição, binóculos e outros itens essenciais para a sobrevivência. Ela também construiu um suporte de armas acima de sua cama, para estar armada caso os ursos polares se aproximassem muito do acampamento. Além disso, ela ergueu uma plataforma elevada que lhe permitia avistar e atirar em ursos polares à distância. Apesar dos conflitos, Ada e Knight encontravam conforto em histórias compartilhadas e momentos de reflexão espiritual. Em um gesto de confiança e companheirismo, Knight deu a Ada sua Bíblia, que se tornou uma fonte de conforto em meio ao isolamento. Após 6 meses cuidando de Knight, ele finalmente faleceu. Ada registrou sua morte na máquina de escrever de Gale. O documento dizia: "A data da morte do Sr. Knight. Ele morreu no dia 23 de junho. Não sei a que horas ele morreu, no entanto. De qualquer forma, escrevo a data apenas para informar ao Sr. Stephenson em que mês ele morreu e em que dia do mês." Escrito pela Sra. Ada B. Jack. Depois disso, Ada deixou o corpo de Knight descansando em sua cama e fechou o saco de dormir. Alguém poderia pensar que ela o enterraria, mas não o fez. Em vez disso, empilhou caixas para criar uma barreira, mantendo seu corpo fora do alcance e protegido dos animais selvagens. Mentalmente, ela não conseguia enterrar seu antigo companheiro. Para evitar o cheiro do corpo em decomposição de Knight, ela se mudou para a tenda de armazenamento. Ela então usou madeira para sustentar a estrutura da tenda, reforçando as paredes e o teto danificados. Apesar de estar sozinha, exceto por seu gato Vic, sem saber se alguém viria resgatá-la, teria sido fácil cair em desespero. Ada esperava, acreditando que seus companheiros retornariam. Ela se preocupava com a possibilidade de enfrentar mais um rigoroso inverno na ilha e se perguntava se voltaria a ver seu filho Bennett. Ainda assim, Ada se manteve firme, fazendo tudo o que podia para sobreviver. Ela continuou escrevendo em seus diários, que eram bastante diretos e sem queixas, embora sofresse de dores de cabeça, dores de estômago, olhos inchados e sintomas de escorbuto crescente. Em um inglês quebrado e com uma prosa quase de haikai, ela relatava suas atividades, o clima e seus agradecimentos a Jesus. "Peguei uma raposa fêmea e puxei um trenó carregado e cortei lenha", escreveu ela em março de 1923. "Tive um bom descanso hoje", escreveu em julho, "graças a Deus." Mas, nas páginas delicadas, Ada também revela pistas de seu desespero, os sonhos estranhos,
As visões de um pacífico serviço religioso em nome que ela não tinha certeza se viveria para ver novamente, os desejos para seu filho caso ela morresse. Ela também sofria de um terror paralisante de ursos polares. Um dia, enquanto caçava, ela quase foi atacada por um urso, mas ele preferiu comer a foca que ela havia abatido. Ocasionalmente, Blackjack atirava em predadores famintos da porta de sua tenda. Em meio a tudo isso, ela estava determinada a se reunir com seu filho e criá-lo, e parecia que essa determinação a mantinha em movimento. Quando Ada não estava construindo, caçando ou realizando atividades básicas de sobrevivência, ela às vezes tirava fotos do acampamento. Felizmente, a expedição incluía equipamentos fotográficos, permitindo-lhe experimentar. Ela até capturou fotos de si mesma fora da tenda. Após a morte de Knight, Ada conseguiu caçar sua primeira foca e coletar ovos para se alimentar. Ela construiu um barco com madeira e peles de animais, mas o perdeu para o vento. Apesar desses contratempos, ela mantinha a esperança de sinais de resgate e nunca desistiu. Como ela conseguiu sair da ilha? Vamos descobrir. O resgate. Em 19 de agosto de 1923, em uma noite gelada na ilha Wrangel, localizada a 160 quilômetros ao norte da costa da Sibéria, Ada Blackjack estava sozinha, vestida com um pesado casaco de rena, preparando mais uma refeição frugal. Enquanto se sentava para comer, ouviu um barulho. Era distinto, como o assobio de uma menina. A princípio, ela ignorou, mas na manhã seguinte, ouviu o som novamente. Desta vez, percebeu que era o apito de um navio. Após 2 anos de sobrevivência em uma ilha congelada e deserta, ela finalmente estava sendo resgatada. Pegando binóculos, Ada correu para fora e, ao longe, viu um escuna com membros da tripulação caminhando pela costa. Ela pulou, riu e chorou, sua felicidade se derramando em lágrimas de alegria. Ela havia ficado na ilha por 703 dias, 57 deles sozinha. Seu salvador, o capitão Harold Noyes, do navio Donaldson, ficou profundamente impressionado. Mais tarde ele disse: "Até eu, que há muito tempo deixei de acreditar em pessoas heróicas, fiquei um pouco emocionado com a força do espírito dela. Ela realmente é uma mulher Robinson Crusoe no mundo real. O fato de ela ter sobrevivido é um grande crédito para suas habilidades de adaptação à natureza selvagem." O capitão Harold era um ex-colega de Stephenson. A tripulação do barco de resgate notou que Ada havia dominado tanto o ambiente que parecia provável que ela pudesse viver ali mais um ano, embora o isolamento fosse uma experiência terrível. Finalmente, após tanto tempo isolada do resto do mundo, ela seria capaz de ver seu filho e se reunir com suas irmãs. É um tremendo crédito para suas habilidades de adaptação e astúcia no deserto que ela tenha sobrevivido, diz John McCannon, autor de Uma História da Natureza, Exploração e Exploração do Ártico e professor de História na Southern New Hampshire University. Ele continua dizendo: "As pessoas nativas foram incrivelmente importantes nessas expedições, mas apenas em alguns casos elas alcançariam o tipo de status de celebridade que os exploradores brancos que estavam ajudando." Notícias de sua incrível história e do fim trágico da expedição rapidamente se espalharam pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Ada se viu no centro de uma avalanche de atenção da imprensa, que a aclamava como heroína e elogiava sua coragem. Mas a costureira tímida evitava a atenção e os títulos, insistindo que era simplesmente uma mãe que precisava voltar para casa para cuidar de seu filho. Alguns jornais até a chamaram de a verdadeira mulher Robinson Crusoe, já que ela foi a única sobrevivente da expedição, além de Vic, é claro. No final, Ada se reencontrou com seu filho Bennett quando chegou a Nome. Ela também recebeu o pagamento por seus 2 anos na ilha, embora tenha sido menor do que o salário mensal de $50 que lhe haviam prometido. Usando esse dinheiro e o que ganhou vendendo peles da expedição, ela tirou Bennett do orfanato e o levou para casa com ela. Mais tarde, Ada levou Bennett a um hospital em Seattle, estabelecendo-se lá por um tempo para tratar sua tuberculose. Embora sua condição tenha melhorado, seus problemas de saúde permaneceram uma questão ao longo de sua vida. O que aconteceu com seu amado Bennett e como ela passou sua vida após o incidente? Vamos descobrir. Vida após a sobrevivência.
Ada Blackjack se casou novamente e teve outro filho chamado Billy Hood. Ela então deixou Seattle e voltou para o Alasca. Infelizmente, sua vida posterior foi marcada por tristeza e pobreza. Além de não receber nenhum dinheiro das subsequentes publicações de vários livros e artigos sobre a desastrosa expedição, uma série de campanhas difamatórias prejudicou sua reputação, alegando que ela havia recusado friamente cuidar de Knight. Enquanto isso, aqueles que espalharam mentiras sobre ela, incluindo o Stephenson, tentaram lucrar o máximo possível com a história. Como o responsável pela tragédia, a reputação de Stephenson foi severamente manchada e ele passou a ser odiado pelo público por ter enviado jovens inexperientes para a ilha Wrangell. O filho de Ada Blackjack, Bennett, faleceu em 1975 aos 58 anos, após sofrer um derrame. Em Seattle, ela se casou novamente, mas em 1937 retornou a Nome. Ada passou seus últimos anos no Alasca, falecendo em 29 de maio de 1983, aos 85 anos de idade. Ela é lembrada como a corajosa heroína da ilha Wrangell e é homenageada com uma placa em seu túmulo no Cemitério Memorial Park de Anchorage. Ela foi enterrada ao lado de seu filho Bennett. Ada Blackjack continua sendo um dos exemplos brilhantes de uma mulher forte que cuidou dos outros com uma engenhosidade corajosa e, acima de tudo, não perdeu a cabeça em tempos difíceis. Um século depois, sua história continua a ressoar e inspirar, especialmente entre seus companheiros nativos do Alasca. Como uma mulher inuit que foi criada como Ada, em uma aldeia, mas tão contemporânea, eu me pergunto, eu sobreviveria a isso? Diz Holly Mitchell Nordlum, uma artista inupiat que coproduziu um documentário curto sobre Ada. Aqui no Alasca, aquela força e sobrevivência que ela demonstrou, fazendo o que era possível e encontrando soluções, essas são coisas que todos nós precisamos ter para sobreviver, até mesmo crescendo em uma aldeia. Ela é uma de nós, eu me vejo nela. É isso que me inspira. O que você teria feito na situação de Ada? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Se você achou a história dela tão inspiradora quanto nós, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias de triunfo humano. Obrigado por assistir e não deixe de conferir nossos outros vídeos neste canal.